Aleluia. Hoje eu quero falar uma palavra, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você antes de nós falarmos essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nosso coração possa estar preparado para receber a mensagem, para receber a palavra do Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, cada um que entrou aqui vai ouvir essa palavra, mesmo aqueles que estão nos ouvindo pela transmissão, que eles também sejam alcançados com esta palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Amém? Você que já foi achando, vai ficando de pé para a gente ler essa palavra, amém? Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Aleluia. À medida que você for achando, você vai ficando de pé. Pastor, estou sem Bíblia. Fica de pé então. Aleluia. Glória a Deus. Acharam aí? Está difícil achar o Pedro? Pedro está perdido aí ou não? Não. Aleluia. Todos acharam? 1 Pedro, quase no finzinho da Bíblia, capítulo 1, versos 15 e 16. Amém? Ainda tem gente sentada aí, não achou ainda o Pedro. Pedro está fujão. Glória a Deus. Acharam? Vamos ler. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então vou perguntar, vou falar aqui, vocês vão ler esse finalzinho desse versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para ministrar nessa noite é sobre a santidade. Amém, gente? A santidade, a chave para obter o respaldo de Deus. Quantos querem ter as suas vidas respaldadas por Deus aqui? Amém? A chave para isso é o que então? A santidade. Por isso, o versículo 15 de 1 Pedro começa dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem que nos chamou? Ele é o santo dos santos. Sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amados, há aqui alguns benefícios em viver uma vida de santidade. Quando nós vivemos uma vida de santidade, quando uma pessoa anda em santidade, essa pessoa, ela terá o respaldo de Deus na sua vida. Por isso a Bíblia diz que para nós que somos filhos de Deus, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus era santo? Jesus é santo? Ele era, ele é e ele sempre será santo. Então nós também, como filhos de Deus, devemos buscar a santidade. Amém? Nós precisamos aprender que a igreja de Deus, ela precisa andar em santidade. Agora eu pergunto, é fácil andar em santidade? Não é muito fácil não, né? Nós temos que fazer alguma coisa para nós andarmos em santidade, em santificação. O que a gente tem que fazer para a gente andar em santidade? Tem que fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer? O que é isso aqui?
crucificar a minha carne, o meu eu. Por isso que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, o que é para fazer mesmo? Tome o quê? A sua cruz e negue a si mesmo. Se alguém quer ser um seguidor de Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e aí se tornar um seguidor de Jesus. No livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7 e 8, a palavra de Deus nos diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardarei os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Amém? A única forma da gente ter uma vida santificada é estando na presença do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus irá nos santificar. Quantos podem dizer amém por isso? Pastor, o que significa santidade? Santidade significa ser escolhido por Deus e estar separado para servi-lo. Santificar-se significa separar-se. E nós estamos separando do quê? Do pecado, nós estamos nos separando do mundo para estarmos servindo a Deus. Uma pessoa que queira ser santa para o Senhor nosso Deus, não pode ao mesmo tempo servir ao pecado, ao vício, à carne e ao mundo. Nós precisamos nos separar do pecado, dos vícios, precisamos nos separar da carne, do mundo, para realmente estarmos separados para Deus, santificados para Deus. Amém, gente? Então, viver em santidade nos ajuda a estar no propósito perfeito de Deus e a ser usado por Ele para fazer grandes obras. Amém, igreja? Quantos querem fazer grandes obras para Deus? Amém. Graças a Deus tem alguns que querem fazer, né? Tem uns que falam, não quero, não quero fazer. Que você esteja separado para fazer a obra de Deus. Amém? Amados, não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só o mestre, não é só o apóstolo, o profeta, não é só o obreiro que deve fazer a obra de Deus. Todos os filhos de Deus devem fazer a obra dele. Amém? E para fazer a obra de Deus, é necessário que você esteja o quê? Se santificando. Por isso que nós lemos no começo aqui: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tudo que eu for fazer, eu dependo desse princípio, eu vou andar em santificação. Aleluia. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de pessoas que foram usados por Deus a partir da santificação, a partir do momento que se separaram para o serviço de Deus. Amados, escute algo: você vem à casa de Deus, você frequenta a casa de Deus, você aprende as coisas de Deus para você colocar em prática na sua vida. Amém? Aonde você mora, aonde você convive, aonde você trabalha, aonde você estuda, você é um representante dos céus. E você tem que viver uma vida de santidade. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles andavam, com uma frase bem na testa, que era praticamente uma frase que todos devem conhecer. Qual que era a frase que era escrita na testa do sacerdote? Santidade ao Senhor. E eles, quando olhavam, eles tinham que lembrar: a minha vida só vai agradar a Deus se partir desse princípio, se eu estiver em santidade ao Senhor.
Nós, irmãos, que somos filhos de Deus, quantos são filhos de Deus? Precisamos manifestar o DNA de Deus. Deus é santo? E se nós somos filhos de Deus, também devemos ser santos, como Ele é santo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia, e esse exemplo ele tem dois lados, para a gente ter como uma base, e é algo que me chama muita atenção, a vida de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Sansão foi o homem mais forte do mundo. Deus chamou a Sansão e o santificou desde o ventre da sua mãe, para que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus, para que salvasse o povo de Israel. Sansão, ele foi levantado por Deus para ele libertar o povo de Deus, ok? Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, versículos 5 ao 7. Vamos conhecer um pouco aqui a história de um homem que foi levantado para ser usado por Deus, para livrar o povo de Deus, chamado Sansão. Versículo 5 diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho agora. E terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Vamos para o versículo 24, aonde diz o seguinte: depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ou seja, Sansão foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, ele foi separado. A palavra separado é o que mesmo, gente? Santificado. Você está separado para algo. Quantos querem ser realmente separados para as coisas de Deus aqui? Amém? Recebe isso no teu espírito, em nome de Jesus. Eu fui separado do mundo, eu fui separado dos pecados, eu fui separado porque eu sou filho de Deus. E Sansão, ele foi levantado por Deus, foi escolhido por Deus para ajudar o povo de Deus em um tempo de crise. E o Espírito de Deus dotou Sansão de uma força sobrenatural para que ele cumprisse o seu propósito. Ou seja, Sansão foi considerado o homem mais forte do mundo. O homem mais forte do mundo. Tem alguém aqui forte aqui para a gente dar um exemplo? Alguém forte? Vamos aí, gente, me ajuda. O Gustavo? Eu queria alguém, mas hoje os musculosos não vieram. Oh, Jesus. Cadê? Um homem forte. Tá, Gustavo, vem você aqui. Não tem outro forte? Vamos pegar o Gustavo aqui. Ok? Vamos pegar o Gustavo aqui. Agora vamos pegar um outro. Não, vou pegar um outro. Agora tem que ser um bem magrinho, bem fraquinho. Sempre o Rodrigo, sempre o Rodrigo. Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Fica aqui na frente aqui.
Ok. Dois exemplos, né, de Sansão. Olhando para os olhos naturais, quem que se tivesse cabelos compridos, né, porque Sansão não cortava cabelo, ok? Tivesse cabelo comprido, quem mais se assemelharia a Sansão? O Gustavo ou o Rodrigo? Por quê? Porque ele é o quê? Mais encorpado, mais forte. Mas isto é o que os olhos naturais veem. Mas a palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o quê? A aparência. O que está na sua frente. Gente, o Sansão é isso aqui, ó. Hã? Imagina o Rodrigo cabeludo, né? Imagina ele. Faz a força. Força bastante fé. É? Ok. Imagina o Rodrigo cabeludo. E aí as pessoas falam assim: escuta, é aquele baixinho lá que é o Sansão? Mas não parece. Irmão, o que fazia Sansão ficar forte não era porque ele era musculoso, não era porque ele era forte, encorpado, não. O que fazia ele ficar forte é o quê? O Espírito de Deus que se apoderou dele. Amém, gente? O que a Bíblia diz e nos ensina? Deus pega aquilo que não é para confundir aquilo que é. De repente, Sansão chega num lugar, o pessoal, olha, chegou o Sansão. Pessoal, cadê? É aquele ali? Não, do lado dele. Alguém está procurando alguém mais alto, mais forte. Quando vê, é esse que... não acredito. Aquele baixinho ali, aquele... cara não tem nem músculo, não tem nem corpo. Mas vai mexer com ele. Porque o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e o tornava homem invencível. A Bíblia descreve que Sansão, ele lutou com 1000 homens com uma queixada de jumento. E ele matou 1000 homens com uma queixada. Imagina um homem enfrentar 1000 homens e matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Tem força ou não tem? Tem ou não tem, gente? Para quem já foi em Israel e viu aquelas portas que tem naqueles muros, né, de Israel, são portas que pesam muita coisa. Imagina um homem desse arrancar aquela porta e carregar nas costas e levar para cima do monte. Tem que ter força ou não tem, gente? Sim ou não? É porque o Espírito de Deus vinha e dava essa força sobrenatural. Deus abençoe os dois Sansões. O que eu quero dizer com isso? Amém? É que agindo Deus, irmão, não é na força humana, não é no braço do homem, não é no nosso modo de pensar, mas é no modo de Deus. Deus escolhe o quê? As coisas o quê? Fracas para confundir as fortes. E Sansão, ele era usado por isso. Deus levanta Sansão com essa força sobrenatural para cumprir o propósito de Deus. E Deus estabelece limites inegociáveis para a vida de Sansão. E ele é chamado para trazer libertação ao povo. Enquanto Sansão anda em obediência à palavra de Deus, ele tem bom êxito. Ele é abençoado e o povo de Deus é abençoado. Amém, gente? Enquanto nós mantivermos em santidade a nossa vida, nós vamos ter bênção de Deus. Nós vamos, cumprir o propósito de Deus. Se você quer cumprir bem o propósito de Deus, no seu chamado, na sua vida, se santifica mesmo. Se separa mesmo para o Senhor. Quando aparecer o pecado, você fala, não vale a pena. Não vale a pena eu trocar a bênção de Deus por esse prato aqui, por essas migalhas aqui. Eu vou manter-me santo ao Senhor, porque o meu propósito é maior do que isso. Amém, gente? Então, enquanto ele se manteve
firme, fiel, em santidade, ele cumpriu o propósito de Deus. Mas alguma coisa aconteceu e afetou a santidade de Sansão. Sansão começou a andar não mais em obediência à palavra de Deus. E assim muitas vezes nós também andamos conforme a carne e não conforme o Espírito Santo. E quando nós andamos conforme a carne, nós caímos no pecado. A Bíblia diz assim, andai em espírito e não cumprireis o quê? Os desejos da carne. Vamos falar? Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Enquanto Sansão andava em espírito, ele foi forte, ele foi usado por Deus, ele cumpriu o propósito de Deus. Mas depois que ele relaxou e começou a andar na carne, misericórdia, ele caiu e a queda dele foi grande. Vamos ver lá em Juízes capítulo 16, versículo 15. Diz que Sansão começou a se envolver com uma mulher e ele ficou apaixonado por essa mulher. Quem que lembra o nome dela? Dalila. E, enfim, Sansão começou a gostar dessa moça, e essa moça, ela era paga para descobrir qual era o segredo de Sansão. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. Por 3 vezes, Sansão enganou a Dalila, dizendo que, olha, se você fizer assim, se você amarrar assim, aí eu perco minha força. E ela fez, e era tudo brincadeira dele. E ela ficou muito chateada e falou: você não me ama coisa nenhuma, você só está me enganando. Olha o versículo 16. E sucedeu que, importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse, ele contou o segredo da minha força é porque eu sou nazireu, sou separado para Deus. Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, cortado o meu cabelo, ir-se-á a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me contou ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor, o que, gente? Se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram e arrancaram-lhe o que, gente? Os seus olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Misericórdia. O Sansão, ele foi brincando com o perigo, e ele revelou o segredo. Qual que era o segredo? Não podia o quê? Cortar o cabelo. Ele era nazireu, ele era separado.
ele tinha um voto diante de Deus que seus cabelos não poderiam ser cortados. E quando foi cortado, ele perdeu o quê? A força. O Espírito de Deus que agia nele se retirou. E quando ele despertou, que ele diz: estão vindo os filisteus, pode vir que eu vou contra eles. Quando ele foi enfrentar os filisteus, o que aconteceu? Ele já não tinha força, porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Me ajuda a pregar para o seu irmão, diga assim: irmão, cuidado, não brinca com as coisas de Deus, não brinque com a tentação, porque o Espírito de Deus pode se retirar de você. Misericórdia. Sansão brincou com a tentação, e ele revelou o seu segredo. O que aconteceu? Ele perdeu a força, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele como arma. O excesso de confiança em si mesmo, o não depender de Deus, fez com que Sansão perdesse algo de muito valor. Ele se achou autoconfiante. Ele se achou que ele era cara. Ele não dependeu mais de Deus. Igreja, irmãos, toma cuidado. Quando você começar a achar que você é alguma coisa, que você já sabe, que você é o cara, toma cuidado com isso. Dependa sempre de Deus. Me ajuda a pregar, fala para o irmão: dependa sempre de Deus. Sansão brincou com a tentação. Sansão teve excesso de confiança em si mesmo. Sansão uniu-se a um jugo desigual. O que Sansão tinha? Que se apaixonar por uma filisteia. Tanta moça lá para ele se apaixonar no meio do povo, e ele foi logo o quê? Se apaixonar por uma filisteia. Rapazes, cuidado com as filisteias. Moças, cuidado com os filisteus. Jugo desigual, a Bíblia, ela fala que a gente não pode entrar. Amém, gente? Pastor, ele é tão bonito, tão simpático, amoroso, aleluia, trabalhador, estudado. Só tem um probleminha, pastor. Não é convertido, só isso. Só falta uma coisinha se converter, então falta tudo, sim ou não, gente? Falta tudo. Se não é de Deus, se não se converteu, o que você vai procurar uma filisteia, um filisteu, se entre o povo de Deus tem bênçãos ali para você? Amém, gente? Amém? Cadê o amém dos jovens? Ficou fraco esse amém, né? Amém. Uma vez eu fui ministrar para os jovens lá em Brasília, e era um acampamento de jovens e adolescentes. E aí, uma das ministrações, eu ministrei sobre jugo desigual. E aí eu preguei, e foi uma benção aquela pregação. E eu falei: irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não quer que nós, homens de Deus, venhamos a unir com pessoas que não têm Deus, não é da mesma família de Deus. Por isso, em Israel, Deus deu uma lei que eles deveriam casar-se entre si e não com pessoas de outros povos. Deus condena, julga o quê? Desigual. Eu preguei, foi uma benção. Eu falei: e se alguém tiver alguma dúvida, depois venha conversar comigo. Para que eu fui falar isso, irmão? Fez uma fila. Eu falei: ai, meu Deus do céu, isso aqui é tudo para conversar comigo? Aí comecei a ouvir: pastor, pois é, pastor, eu estou namorando com uma moça, ela não é crente ainda, ela vem de vez na igreja, de vez em quando ela vem na igreja. Ela está aqui no acampamento? Não, ela foi para o baile. Ela foi com as amigas
para rave. Eu falei, irmão, você está vindo para um acampamento, se encher da presença de Deus, a tua namorada está na rave lá? Ah, deve estar em santidade, que é uma maravilha, então. O que eu faço, pastor? Eu falei, irmão, o que a Bíblia diz aqui? Que é para se apartar. Não pode ter o quê? Julgo desigual. Isso é julgo desigual, irmão. Você quer isso para a sua vida? Se você quiser, a escolha é sua. Agora, quem vai ter que pagar o preço é você depois. Próximo. Eles esperavam, né? Ouvir. Não, no teu caso, você que é legal, não, você que é um homem de Deus, você que é um jovem de Deus, né? Não, você vai ganhar para Jesus. Quem dirá, quem saberá que isso vai acontecer? Houve uma moça que uma vez, ela chegou para nós, chegou para o pastor Garajal e disse, olha, eu conheci um rapaz, é um amor de pessoa, trabalhador, falou todas aquelas coisas, só tem um probleminha, ele ainda não é de Jesus. Irmã, você é do altar, você ministra, essa pessoa nem convertido é. Não, irmã, não, pastor, mas vai se converter, eu creio em Jesus, vai, porque vai. E casou, irmão, casou. Enquanto estava namorando, noiva, ela vinha na igreja, ele até deixava ela na porta da igreja. Quando ele casou, ele falou assim, a partir de hoje quem manda sou eu, você não vai mais na igreja, você vai ficar em casa. E esse homem que não bebia começou a beber e bater nessa mulher. E volta e meia, quando ele estava trabalhando, ela passava na frente da igreja e dizia, por favor, ninguém pode saber que eu estou aqui, orem por mim, pelo amor de Deus, porque meu marido está me batendo, meu marido chega bêbado em casa, meu marido sai com os amigos, faz um monte de bagunça, e ai daquele, se ele souber que eu vim aqui pedir oração. Se ela tivesse escutado, estaria passando esse tipo de problema, gente? Não. Mas às vezes nós achamos que, não, vou dar um jeitinho. Eu caso, depois ele muda. Aleluia. Não, meu marido ele é grosso, assim, mas depois que eu casar, eu dou um jeito nele, ele vai ficar mansinho, vai ser uma benção. Aleluia. A esposa é preguiçosa, não gosta de fazer nada, mas depois que eu casar, eu ponho ela no eixo, ela vai fazer tudo certinho. Aleluia. Vai nessa tua fé. Ele não é convertido, ela não é convertida, mas depois ele vai se converter. Irmão, depois não vem pedir para o pastor, pastor, ora. Teve uma que falou para o pastor assim, pastor, ore, porque o meu marido não quer saber de Deus. Mas ele já não queria saber de Deus antes e agora. Faz uma campanha de 40 dias de jejum. Olha, o pastor tem que fazer o jejum por causa do marido da irmã. O pastor falou, não, irmão, quem casou com ele foi você que dorme com ele, jejua a irmã agora. Posso ajudar em oração, mas eu vou jejuar? Na hora de ouvir o conselho, não ouviu, né? Então, Sansão, o que fez? Foi procurar logo uma filisteia, que cria em outros deuses. O que aconteceu com ele? Perdeu a força. Uniu-se a um jugo. Ele cedeu diante das tentações e houve a perda da santidade. Quando ele perdeu, quando ele confessou a santidade ali, ele perdeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se afastou dele. Consequência, escravidão. Os filisteus pegaram ele e colocaram ele como escravo. Agora vai trabalhar para nós. Os inimigos pegaram e arrancaram os seus olhos. Ele perdeu o que, gente? A visão. E ele passou a ser o que? Vergonha pública, colocado diante do povo, para que o povo ficasse zombando dele. Esse aí que era aquele homem forte, aquele que todos nós temíamos, aí ele agora virou o bobo da corte. Vai brincando com as coisas de Deus. E olha o que acontece. Sansão perdeu a visão. Entrou a morte espiritual.
virou vergonha pública. Sansão virou escravo dos seus inimigos, porque Sansão perdeu a santidade. Amados, que ninguém de nós, como filhos de Deus, venhamos perder a santidade. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém, gente? Não perca a santidade. O mundo vai fazer de tudo para nós nos contaminarmos, perdermos a santidade. Gente, lembra, você é separado para Deus. Você foi escolhido para ser separado, santificado para Deus. Não se contamine com nada deste mundo. Amém, gente? Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão, não se contamine com nada deste mundo. Para nós encerrarmos, como restaurar a santidade? Juízes capítulo 16, versículo 22 em diante. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia, o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicavam os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. E disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nela. Ora, estava a casa cheia de homens e de mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo a Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela, com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram em sua vida. Amém, gente? Sansão recuperou, aleluia, a sua força, porque se arrependeu genuinamente. Amém, gente? Se você por algum motivo perdeu a sua santidade, arrependa-se. Arrependa-se porque, aleluia, o nosso Deus é um Deus que ama o arrependimento. Amém, igreja? Ao se arrepender genuinamente, Sansão pediu a renovação da sua unção. Que nessa noite você possa pedir, Deus, se alguma coisa eu tenho feito, que tem quebrado a minha aliança contigo, se eu tenho deixado de me santificar, Senhor, eu quero pedir, em nome de Jesus, me perdoa. Leve o seu pecado à maldição da cruz. Amém, igreja? Faça um compromisso firme de fidelidade a Deus e ao seu propósito. A mesma coisa Sansão fez, e diz que na sua morte Sansão matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Amados, nós precisamos
levar a nossa vida em santidade. Sansão precisava passar por isso? Sim ou não? Não. Mas por que ele passou? Porque ele não vigiou. A Bíblia diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis, não caiais em tentação. Vigia, irmão. Vigia para você não perder a santidade. Vigia para você não passar o que Sansão passou. Sansão poderia ter outro fim, verdade? Mas infelizmente ele morreu junto com os filisteus, graças a Deus perdoado, mas ele poderia ter vivido mais. Então vale a pena viver uma vida de santidade. Todo cristão, sem importar a força espiritual que tenha, se não cuidar o seu caminho com o Senhor, se expõe a viver as mesmas circunstâncias que viveu Sansão. Então toma cuidado. A sua vida espiritual, o seu chamado, viva em santidade a Deus. Não se descuide. Que cada um possa nessa noite fazer um autoexame, a fim de reconhecer quais são suas falhas. Que cada um possa dizer: Senhor, tenha misericórdia. Se eu tenho falhado em coisas a qual é imunda, que a palavra de Deus diz, e eu tenho me contaminado com as coisas imundas, eu não quero mais. Eu não quero perder a minha santidade. Curva a sua cabeça. Por isso a Bíblia ela fala: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você tem vivido uma vida, mesmo um cristão que foi separado, chamado para ser santificado por Deus e a sua palavra, mas você não tem conseguido, que nessa noite você possa se arrepender e dizer: Senhor, eu quero levar a minha vida em santidade ao Senhor. Eu quero levar a minha vida em santificação ao Senhor. Se o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração, e você tem analisado como está a tua vida, você tem se santificado, você tem se separado para o Senhor, ou você tem se misturado com as coisas deste mundo? Se você precisa fazer um concerto genuíno com o Senhor, antes que aconteça o que aconteceu com Sansão, eu te desafio a vir aqui na frente, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Eu quero restaurar a minha santificação contigo. Sai do seu lugar, dobra o seu joelho e peça perdão ao Senhor. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e guardarei os meus estatutos e os cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Se você necessita nessa noite dizer: Deus, eu me arrependo, porque eu tenho feito coisas que não deveria fazer, eu tenho visto coisas que não deveriam ver, eu tenho ouvido coisas que não deveriam ouvir, eu tenho pensado coisas que não deveriam pensar, não deveria pensar.
Se você nessa noite se examinou e deseja nessa noite se arrepender e buscar a santificação, como diz as Escrituras, sem a qual ninguém verá Deus sem santidade. Se você deseja isso nessa noite, vai pedindo misericórdia, vai pedindo perdão a Deus, vai clamando: Deus, eu necessito, eu preciso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um toma conta de si, cada um examina a si mesmo. Se você precisa estar aqui na frente, vem aqui à frente. Peça perdão, peça misericórdia. Peça a Deus: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. A tua palavra nos diz que ela, quando vem, ela vem, ó Deus, para cumprir algo. Que nessa noite, Senhor, cada pessoa que está aqui na frente, com o seu joelho dobrado, Senhor, te pedimos, perdoa, Senhor, ó Pai, ó Deus, a vida deste irmão, dessa irmã, perdoa, Senhor, ó Pai, ó Deus, para que em nome de Jesus, estas pessoas, Pai, verdadeiramente possam, Senhor, se livrar de tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que tenta atrapalhar, Senhor, a comunhão com o Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque a vida dessas pessoas e as purifique de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar e nos remir de todo o erro, de todo o pecado. Essa pessoa que está aqui na frente e, ó Deus, tem sentido que está fraca, que está, Senhor, ó Pai, ó Deus, se distanciando, Senhor, que ela possa voltar a ter um compromisso contigo de santificação. Eu oro, Senhor, eu apresento a vida desses irmãos e dessas irmãs que estão aqui, e em nome de Jesus, que elas sejam, em nome de Jesus, abençoadas para a glória do teu nome. Nós as abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé. Volta para o seu lugar. Toda a igreja em pé. Adore o Senhor. Em nome de Jesus. Escute, você que esteve aqui na frente, assuma um compromisso. Eu fui escolhido por Deus para viver uma vida em santidade. Nada vai me separar do amor de Deus. Eu vou levar minha vida em santidade, em santificação, amém? Depois você procura o seu líder. Você que veio aqui na frente, procura o seu líder e conversa com o seu líder, dizendo: olha, eu fui na frente e estava enfrentando esse ou esse problema. A Bíblia diz que aquele que confessa aí, ele obtém o quê? A misericórdia. O seu líder, ele vai estar ali para te ajudar em oração, te acompanhar, te discipular, amém? É importante que você faça assim. Se você tem às vezes uma queda, uma fraqueza em uma área, e você tem alguém para te ajudar, caminhar com você, te ajudar a orar, te discipular, isso vai fazer você ficar forte e vencer todas as barreiras e dificuldades, amém, gente? Então, em nome de Jesus, procure alguém que procure o seu líder e converse com o seu líder. Não deixe de conversar, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos. Eu não conheço se todos que estão aqui já entregaram a vida para Jesus. A Bíblia diz que para se tornar um filho de Deus é necessário reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Reconhecer o sacrifício de Jesus que Ele fez
e reconhecer isso publicamente. Todo aquele que me confessar diante dos homens, isso é, publicamente, eu, Senhor, confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu, Senhor, o negarei diante do meu Pai. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus publicamente e deseja fazer isso nessa noite, levanta a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não fez isso, gostaria de fazer? Entregar a sua vida, reconhecer Jesus como seu Senhor. Deus abençoe essa jovem em nome de Jesus. Mais alguém? Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, que ainda não fez? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar? Eu estava afastado, pastor, eu estava distante do caminho do Senhor, eu estava longe, mas eu quero voltar hoje. Levanta a sua mão se tem alguém que quer voltar para Jesus. Você sabe se você estava afastado, se você estava distante, se você havia se desviado e você deseja hoje retornar à casa de Deus. Levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero orar por essa jovem que está entregando sua vida a Ti neste momento. Eu te peço, Deus, entra na vida dela, faz tudo novo, apaga os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida. Que a partir de agora ela tenha, Senhor, ó Pai, uma experiência nova, uma nova vida, Senhor, sendo liberada para a vida dela agora em nome de Jesus. Tua palavra diz que todo aquele que crer e confessar será salvo. Que ela receba a salvação no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses pedidos de orações, nomes de famílias, de pessoas que estão enfrentando lutas na área física, na área espiritual, na área familiar, sentimental, financeira. E nós abençoamos cada nome. Ó Deus, o Senhor Jesus pagou um alto preço por cada um desses nomes. E nós os abençoamos para que todas essas vidas recebam milagres extraordinários, curas, libertações. Problemas financeiros sejam solucionados. Abre a porta do emprego, Jesus. E principalmente que haja salvação, Pai. Haja salvação, salva cada um desses nomes aqui, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluia.